Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Você já parou para pensar que ter poder de soltar teia e ajudar as pessoas a fugir de vilões é uma bênção, mas também uma maldição? Peter Parker foi o herói da Marvel que aprendeu isso da pior forma possível. E bom, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como a vida de Peter Parker é tão parecida com a vida dos escolhidos por Deus. No começo do filme, vemos que Peter Parker é apenas um adolescente comum, nerd, tímido e apaixonado pela Mary Jane. Ele era bastante zoado e humilhado pelos seus colegas de escola, isso antes de ganhar os poderes da aranha. Após ter sido picado, ele ganha os poderes e vê isso como uma forma de se divertir. Ele começa a subir as paredes, puxar as coisas com a teia, e com a força adquirida pela aranha, ele conseguiu bater no valentão que zoava ele na classe. E também, ele usou seus poderes para ganhar dinheiro, lutando em um ginásio. Antes disso tudo, o seu tio Ben tinha soltado a maior pedrada do filme. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Peter não entendeu muito bem o significado e o impacto dessa frase, até o acontecimento que marcou o começo da sua jornada de ajudar os outros. Lembra que eu falei que ele foi lutar em um ginásio para ganhar dinheiro com seus poderes? Então, quando Peter terminou a luta, ele foi cobrar a promessa de 500 pratas pela vitória no ringue. Mas injustamente, o dono do estabelecimento deu apenas 100 pratas para Peter. Disse até mesmo, isso não é problema meu. Segundos depois, veio um ladrão e roubou a bolsa que continha o dinheiro do dono do estabelecimento. Peter não fez nada e deu até espaço para o ladrão fugir. O dono do ginásio veio reclamar com Peter por ele ter deixado o ladrão fugir na boa, mas aí ele respondeu, e quem disse que isso é problema meu? O que Peter não sabia é que esse ladrão instantes depois matou seu tio, o que o deixou extremamente mal e fez ele começar a sua caminhada como herói de Nova York. Essa morte traz uma reflexão muito forte em relação ao nosso ego humano. Frustrado com o dono da luta, Peter decide não ajudá-lo a pegar o ladrão simplesmente por ele não ter cumprido o seu trato. Nessa hora, Peter estava deixando seu ego o dominar. Não estava pensando em que mal esse ladrão poderia fazer para alguém. Ele estava ligando apenas para si mesmo. E isso causou a morte do seu tio. Da mesma forma, o ego trabalha na omissão e na negligência. Ele não precisa fazer você cometer um grande pecado, basta que você ignore a sua responsabilidade como cristão. Antes do dilúvio, Noé poderia ter pensado, construir essa arca não é problema meu, mas a sua obediência salvou a sua família. José também poderia ter dito, a interpretação do sonho de Faraó não é problema meu, já estou preso mesmo? Mas ao agir, Deus o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito, salvando milhares de pessoas da fome. Na parábola do bom samaritano, 2 fariseus passam por um homem ferido e pensaram, isso não é problema meu. Mas um samaritano, alguém improvável, foi e ajudou esse homem, porque ele entendeu qual era a sua responsabilidade. E muitas vezes na nossa caminhada, nós vemos alguém precisando de ajuda, um amigo nosso se desvia e nós não fazemos nada. O ego humano usa essas pequenas brechas para causar grandes estragos. Mas quando entendemos que Deus nos chama para sermos luz e agir, fechamos essa porta e cumprimos o nosso propósito. Depois da morte de tio Ben, a mentalidade de Peter muda para sempre. Ele começa a usar os seus poderes não para benefício próprio, mas para ajudar os outros gratuitamente. Ele aprendeu que por ter recebido grandes habilidades, ele tem a obrigação moral de usá-las para o bem. Essa parte também nos lembra uma lição bíblica muito forte. Nossos dons e talentos não devem ser usados apenas para nós mesmos, mas para ajudar o próximo. E na Bíblia, existe um versículo extremamente parecido com a frase de tio Ben e a mudança de Peter Parker. A quem muito é dado, muito será exigido. Ou seja, quando Deus escolhe alguém para sua obra, não pense que vai ser fácil. Deus não pega leve com quem ele investe pesado. Isaías foi cerrado ao meio, João Batista teve a cabeça cortada. Vários servos do Senhor tiveram uma vida difícil. Por que nós seríamos os únicos? Mas ainda temos esperança, Jesus Cristo. Ele disse que, no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Assim como nós, Peter enfrenta constantemente aflições e dificuldades, tanto em sua vida pessoal quanto como herói. Ele lida com a perda de entes queridos, conflitos internos sobre responsabilidade e sacrifício, além das batalhas contra vilões que ameaçam a sociedade. Apesar das dificuldades, ele continua perseverando e lutando pelo bem, mesmo quando tudo parece estar contra ele.
Jesus encoraja seus discípulos a terem coragem diante das tribulações do mundo. Peter Parker precisa encontrar a força para seguir em frente, confiando que o bem pode prevalecer sobre o mal. Deus te escolheu para um propósito, você não pode simplesmente pegar isso e jogar tudo pro alto. Talvez Deus tenha te dado o dom da inteligência, da influência, da força, talento, mas você realmente tem usado esses dons para ajudar os outros? Outra parábola bíblica muito importante é a parábola dos talentos. Na parábola, um senhor confia suas moedas de grande valor, que naquela época se chamavam talento, aos seus 3 servos antes dele viajar. 2 deles multiplicaram os talentos, fizeram negócios, investiram no que receberam para juntarem mais, enquanto o terceiro, com medo do que poderia acontecer com a moeda, ele pegou e a escondeu debaixo da terra. Quando o patrão retornou da viagem, ele pergunta para os 3 o que eles fizeram com os talentos que ele deu. Após eles dizerem tudo, o patrão recompensou os 2 que investiram, mas despejou o terceiro, por não ter feito nada de útil com o que recebeu. A moral dessa parábola é que Deus nos dá dons e oportunidade para usar esses dons, e Ele espera que nós usemos para fazer o bem. A maneira como você escolhe usar esses dons define o seu destino. Se você esconde que é cristão, não espalha o evangelho para as pessoas ou procura apenas se exaltar com seus dons, você se torna um servo preguiçoso e egoísta. Assim como Peter precisou aprender a responsabilidade que vinha com seus poderes, nós também precisamos entender o que Deus nos confiou. Jesus nos declara em Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45. Quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque nem mesmo eu vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. No fim das contas, Peter entendeu que o verdadeiro heroísmo não está em títulos, poderes ou reconhecimento, mas no serviço. Ele aprendeu que sua missão era maior do que ele mesmo. Mas e você? Como você está usando os poderes e dons que Deus te deu? Você está assumindo a sua responsabilidade como servo do Senhor ou está apenas fugindo dela? Pense nisso. No vídeo da Coraline, eu percebi que vários de vocês gostaram da reflexão bíblica que eu fiz do filme e pediram que eu trouxesse mais. E está aqui, mais um vídeo bem editado e caprichado para vocês. Agora é oficial. O nome desse quadro é Isso é Bíblico e ele já está disponível na aba Playlists do canal, para que essa série se estenda mais e mais e os próximos que chegarem aqui no canal possam assistir e maratonar essa playlist e ter mais conhecimento da palavra de Deus. E se você quer fazer isso acontecer e quer que eu traga mais desse tipo de conteúdos aqui no canal, peço que já deixe seu like e sua inscrição, para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ver essa mensagem. E mais uma coisa, às 7 horas de hoje eu vou fazer uma enquete sobre qual poderá ser a próxima reflexão bíblica. Não esqueçam de ir lá, votar e até dar o seu palpite do que vocês gostariam de ver mais por aqui do Isso é Bíblico. Se você quiser pode comentar por aqui também, eu vou ler todos os comentários de vocês. Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e fui!